Alguém já disse certa vez algo mais ou menos assim: os filhos na casa dos pais são como os navios em um porto. É o lugar mais seguro para eles. Só que os navios não foram feitos para ficarem ancorados nos portos, mas sim sair por alto mar. Essa definição, apesar de dura, é perfeita. Nós os colocamos no mundo para o mundo e não para nós, os pais. Hoje a gente começa uma série, a série do mês de maio, do mês das mães, a série Mãe. E a minha convidada de hoje é a psicóloga Anaísa Sansone. E a gente vai falar desse grande desafio, desse grande papel maravilhoso que é educar, criar e formar um ser humano. Eu vou deixar ela se apresentar, mas antes vamos aos lembretes. Ativem o sininho, dê like no episódio, compartilhe o episódio também, porque dessa forma o algoritmo entende que esse episódio é muito importante para que muitas mais mães e mulheres devam assistir. E aí ele entrega, tá bom? Então vamos lá, por favor, Anaísa, conta para eles quem és tu. Olá, tudo bem? Eu sou a Anaísa Sansone, psicóloga. Eu sou pós-graduanda da FAMERP, no curso de desenvolvimento infantil, infância e adolescência. E também sou psicóloga do movimento, certificada do movimento neurocompatível, criação neurocompatível. Que a gente vai entender um pouquinho mais o que é isso. Vamos falar sobre isso, com certeza. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente deve começar pelo começo. Claro. Então vamos, pelo começo dizem que uma das fases mais importantes para o ser humano é a fase do 0 aos 7 anos. Eu queria saber se isso é real. E qual é a importância desses 7 anos para a mãe que está escutando agora o nosso podcast? É real, mas eu estenderia um pouquinho mais. Vamos lá. A gente pode falar que a infância, ela vai até os 12. Tá. Então, eu diria que a fase mais importante da vida do ser humano é a infância, do 0 aos 12. Tá. Hoje, a gente já considera adolescente até 25. Então, a gente estendeu um pouquinho, né? A gente está estendendo um pouquinho essa infância, Tá. né? Porque a adolescência, ela também vai, né? A gente, levando em consideração o cérebro, a formação do cérebro, né? O cérebro, ele está 100% pronto, né? E a gente fala sobre as faculdades cognitivas, as emoções, mais ou menos com 25 anos. Então, aí a gente diz que o adulto, né, já é um adolescente adulto, está pronto, 100% pronto para tomar as suas decisões, para controlar as suas emoções, mais ou menos aí. Mas os estudos científicos de hoje, atual, moderno, eles dizem então que com 25 a gente passa a ser jovem, sai da adolescência? E por que até anos atrás, eu não sei quantos anos então, isso acontecia aos 19? As pesquisas foram mostrando que o cérebro, ele tem a plasticidade, né? Ele é neuroplástico. Okay. E aí, antigamente a gente falava assim, a adolescência é quando a gente consegue moldar até a adolescência, o cérebro ele absorve até a adolescência, até o final da adolescência. E hoje a gente sabe que não. A gente aprende, o cérebro, ele absorve, ele consegue aprender até o último minuto da nossa vida. Certo. E aí, com isso, as pesquisas recentes, eu acredito que é Harvard, 2019, mais ou menos, 2018, já aponta que a adolescência, né, que o cérebro, ele se forma, porque o cérebro, ele se forma de baixo para cima, de trás para frente. E aqui na frente a gente tem as nossas emoções, né, os nossos controles emocionais. Então, essa formação, ela acontece mais ou menos por volta dos 25 anos. Então, eu posso ver se eu posso afirmar. A gente, na infância, a gente tem 2 períodos, de 0 a 7 e de 7 a 12. A 12. O que acontece de 0 a 7? Por que é tão famoso esse período? Por que eu, como mãe, é importante que eu saiba o que acontece nesse período para que eu faça o melhor para o meu filho? No comecinho, a gente vai falar de 0 a 3, tá, né? 0 a 4, de 0 a 3, 4 a 7. Mas esse período, ele é importante pelas conexões que nós fazemos com os nossos filhos, né? Então, pensa lá, o filho nasceu
né? O primeiro contato social que a criança tem são com os pais, né? E aí vai dizer, a criança, ela aprende por observação no começo. Então a gente tem os neurônios espelhos, né? Então de 0 a 3 é quando a criança ela tá aprendendo, né? E desenvolvendo a sua personalidade, desenvolvendo o seu lado cognitivo. E de 4 a 7 ela tá amadurecendo, né? Ela ainda tá nas operações ainda concreta, né? Então a gente fala que a criança existe aquilo que ela está vendo, né? Ela ainda não consegue, ela não tem como imaginar situações. É tão engraçado porque o tempo para eles é diferente, né? Você fala 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, eles não entendem um dia de 1 semana, então eles estão ainda entendendo sobre o tempo. E por que é tão importante isso? Porque é na infância que a gente vai fazer as nossas conexões para a vida adulta, né? Depende daquela conexão que eu faço, né? Daquela relação que eu faço dentro da minha família, com os meus pais, que vai reverberar lá na vida adulta. Então, eu tenho uma família onde as minhas escolhas de criança são invalidadas. Né, aonde eu não consigo, a gente fala muito de birra, né? Ouço muito falar, né? Ai, a criança faz muita birra, ela não obedece, né? Ou ela é muito reativa, qualquer coisinha, ela fica nervosa. Mas o que é isso? O que é essa birra? A gente precisa entender o que é. O cérebro infantil, ele é muito imaturo. E a criança, ela não consegue regular sozinha, ela precisa de um adulto. Então, é quando eu dou para o meu filho, e muitas vezes a gente dá aquilo que a gente nem tem, né? Que a gente nem aprendeu, por isso que a gente estuda muito, né? Por isso que eu falo que os pais precisam estudar sim, porque a gente vai buscar informação que a gente não tem, né? Mas eu preciso dar para o meu filho condições para que ele consiga lá na frente, né, ter as suas próprias conexões, controle das emoções. Então, como que eu faço isso? Ai, minha filha tem muita birra, ou é uma criança muito reativa. Como é que eu faço? O que é importante? Qual é o mais importante da relação? É você estar ali, ouvir, ter paciência, né, entender aquela criança, acolher aquela criança, abraçar aquela criança se ela aceitar o abraço. Né? Porque às vezes a criança está tão reativa que ela não quer, né? Você falou aqui que é muito importante eu não sou mãe, mas eu me coloco como se fosse aqui, porque eu sou extremamente maternal, tenho 11 sobrinhos, 3 netos, então assim, já tenho sabe. 3 netos sem ser mãe, então tá tudo bem. Mas o que acontece? Você falou aqui que uma das coisas muito importantes na infância é que os pais estudem para que receba essa criança e as demandas dela de uma maneira mais produtiva para a própria criança no futuro. Mas a gente tem muito, e que isso, eu imagino que isso seja muito natural mesmo, a resistência de que, mas na minha época, não precisava nada disso, mas na minha época, como que a gente faz nos dias de hoje, quebrar essa resistência, mas na minha época, porque na minha época não existiam as demandas que existem hoje, então eu preciso estar aberto para entender que no mundo de hoje existem demandas que na minha época não existiam, então eu estou cuidando do meu filho hoje, não na minha época. Não na minha época, Como que você explica isso, orienta um pai a quebrar essa resistência da minha época? Olha, a gente tem uma frase muito clássica sobre apanhar, sobre bater, né? Eu apanhei e não morri. Eu ouço isso muito, né? Eu apanhei e não morri. Ok, né? Mas a gente não quer morrer, né? Com certeza. A gente não quer, mas muitas crianças apanharam e estão morrendo, né? E aí, o que a gente tá... Os que não morreram, com certeza, trazem marcas. Trazem muitas marcas, né? Não morreu, mas tem um relacionamento difícil
mas pode ser que tenha um relacionamento difícil no trabalho, ou até com os próprios pais, mas trazem marca, mágoa, né? Tem sentimento lá, pode ter até uma depressão, uma crise de ansiedade. Estou falando de uma maneira geral, né? O que é esse não morreu? Eu apanhei, eu sofri uma violência e tá tudo bem, ok? Não, né? A gente não quer sobrevivente, porque o adulto sobrevivente é muito doloroso. Como que nós vamos mudar esse mundo, né? Como é que a gente vai mudar essa vibração? Eu vi você falando no podcast passado sobre a doação, sobre a empatia, para a gente querer um mundo melhor. É através da educação, é aquilo que eu dou para o meu filho, é amor. Amor. Não tem como dar errado se a gente der amor. Não tem. Agora, eu apanhei. Isso tá tão intrínseco em mim, né? Como é que na hora do meu filho lá fazendo a birra, eu lembro daquilo que eu vivi, né? Eu trago essa bagagem, né? De parar aquele comportamento com uma violência. Como é que eu faço? Eu reflito, né? A gente precisa ter esse momento de reflexão. Se eu conseguir que pelo menos uma mãe que está ouvindo esse podcast consiga parar 5 segundos e refletir, ver quais são as alternativas que eu tenho nesse momento, né? E mudar, né? E contar até 5 e de repente ter uma outra atitude, já está valendo. A gente já está conseguindo fazer um mundo melhor. Porque adultos melhores. Porque eles serão, né? E se tem uma coisa que eu falo muito a infância é um chão que a gente pisa o resto da vida. O que nós somos hoje vem lá da nossa infância, né? Eu sei que a maternagem, ela é, né, não é um fardo, eu não diria que é um fardo, porque ela é muito boa, ela é muito gostosa, mas ela é muito... desafiadora. É desafiadora e ela é muito massacrada pela sociedade. Ela é muito massacrada, né? Mas a gente consegue, assim, em algum momento de reflexão, levando esses pais a pensarem numa outra oportunidade, numa outra atitude mesmo, né? Em outras soluções, porque muitas vezes o comportamento ele é repetido e a gente nem pensa que tem outro jeito de fazer, não é? E sobre o estudo, eu falo muito sobre isso, vamos estudar, porque não tem cartilha não para educar filho e as coisas são muito dinâmicas, mas nós temos muito material, a gente tem muita pesquisa, a gente tem a neurociência aí pesquisando, estudos muito robustos que falam sobre isso, né? E a gente se prepara para quando eles vêm, né? Eu falo isso muito, quando a gente está grávida, a gente vai lá, faz o curso Beabá do bebê, a gente vai procurar estudar, ver aqueles primeiros 30, 40, 60, 90 dias, né? A gente se prepara, a gente vai aprender a trocar fralda, a gente vai aprender a fazer dormir, a gente aprende como dar mamar, a gente aprende até a ouvir o choro, saber, é fome. E por que depois a gente para de estudar? Quando a criança mais precisa, a gente para. Faz todo sentido. De estudar, porque vai vir a segunda fase, a terceira fase, a quarta fase, né? E se a gente voltar um pouco na nossa sociedade mesmo, voltar alguns anos atrás, não muito, a criança era quase que marginalizada, né? A criança não tinha vez nenhuma. Não tinha vez nenhuma. Não tinha vez nenhuma. É por isso que eu trouxe mais na minha época, mas hoje ela tem vez. Hoje ela precisa ter vez. Hoje ela precisa Nós ter estamos vez. entendendo que a criança precisa ter vez. Nós precisamos olhar para os nossos filhos como seres humanos. A gente não pode mais esperar ter 40, 30, 40 para começar a respeitar uma criança. Não posso esperar meu filho ter 40 anos para eu respeitá-lo. Se ele quiser sair com chinelo de cada cor, isso te ofende? Não te ofende. É uma criança. É uma criança. E a criança, ela tem a previsibilidade, né? A criança muito pequena, eu tô falando de 4, 5, 6 anos,
até um pouco mais, né? Eu tenho os meus com 8 e eles têm a previsibilidade deles. Quando eles imaginam assim, vamos sair, nós vamos ao shopping. Eles já estão imaginando o que vai acontecer, né? Do jeitinho deles, porque eles não conseguem ainda ter, muito pequeno, eles não conseguem ainda ter a operação abstrata. Mas eles já conhecem o shopping, né? De repente, ele quer ir com um short lá, ou fantasia. Eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo. Minha prima tinha uns 5, 6 anos, eu falo isso toda vez que eu falo para ela, e ela tinha uma fantasia da Cinderela. 5, 6 anos. E a gente ia pro shopping, e ela, pôs a fantasia. E eu, não, imagina. E a minha tia, ela tem um monte de vestido. Eu compro roupa. Eu, não, você não vai. Você vai com vestido. E tirei a fantasia dela, coloquei o vestido e ela foi. Hoje eu me arrependo de um tanto. Mas com que idade que ela poderia ir no shopping de fantasia se não é com 5 anos? Por que eu tirei, né? Por que a gente sempre tem que controlar? E aí a gente vai entrar numa outra situação. Nossa, é muito interessante o que você falou agora. E assim, eu dei uma viajada. Se você falasse, Paulo, você está viajando demais, você põe eu para cá. Você me traz de volta. Mas você falou, em que idade que ela poderia estar usando uma fantasia de Cinderela com 5 anos? E qual é o problema que a gente vê às vezes? É que essa menina que não usou a fantasia de Cinderela com 5, está se comportando como Cinderela com 25. Porque ela não conseguiu transmutar esse desejo dela ou essa vivência, essa experiência. Isso acontece muito de coisas reprimidas na infância que você acaba levando para... E eu ia entrar nesse assunto agora, porque aquela mãe, né, no caso eu, né, a prima, que tirou a fantasia, mas a mãe, né, que vai lá e tira, e você não vai, você vai com outra roupa, né, e tira essa autonomia da criança, a criança entende que eu não consigo, eu não tenho competência, né? Eu não consigo fazer uma escolha. Isso, a longo prazo, repetidamente, acontece o que lá na frente? Um adulto com baixa autoestima, né? Um adulto que precisa sempre recorrer a uma outra pessoa, né? Ou os pais estão próximos, né? Muito próximos, ou vai depois procurar um relacionamento onde tem sempre alguém, né, superior. Pode acontecer de procurar relacionamentos abusivos, né? Porque esse controle, quando eu exerço esse controle, é lógico que eu não tô falando, tá frio. De algumas regras. Tá frio e a criança quer ir de camiseta. Não, a gente leva a bolsinha aqui, né? Leva uma bolsinha com uma camisa, com uma blusa de frio, né? Porque não tem como eu deixar toda a autonomia e responsabilidade para a criança. Também tem esse porém. Claro. Né? Por exemplo, eu já vi assim, mas ele não quer colocar a blusa de frio. E tá lá 10 graus, você não vai deixar seu filho sair com uma camiseta, né? Ele não quer, então leva você é o adulto, né? Você é o adulto, então leva uma bolsa aqui com uma jaqueta de frio e aí a hora que ele sentir frio ele vai querer pôr, com certeza, né? Mas não deixar a responsabilidade para a criança depois lá fora com 10 graus, você falar, mas você não quis, eu não trouxe. Né? Você quis vir assim? Não, gente, é uma criança, né? O adulto da relação somos nós, então a gente precisa ali ter um jogo de cintura. Então eu percebo, pelo que você está falando agora, que o grande desafio de educar, criar, formar um ser humano, principalmente na fase da infância, eu estou olhando para ali porque tem mãe ali, eu fico imaginando qual é o desafio. Mas veja bem, você falou de 2 aspectos. Você falou do aspecto onde o que está prevalecendo e o que deve prevalecer é a sensibilidade de ver o desenvolvimento da criatividade, do lúdico, que é extremamente importante e que precisa que isso aconteça. Eu, como mãe, tenho que... Como pais, né? Mas aqui a gente está falando da semana do mês das mães. Como mãe, eu tenho que ter um olhar sensível para o lado lúdico dessa criança e fazer com que isso seja aflorado, porque amanhã
pode ser um adulto criativo, mas por outro lado também tem as questões práticas. E nas questões práticas eu tenho que dominar porque ela não está pronta para isso. Exato. O grande lance é conseguir separar esses dois aspectos pelo jeito. Exato. E você ter o jogo de cintura para você não sufocar uma criança, né? Mas também dar suporte. O que é a parentalidade, né? O que é a nossa função? É proteger, assegurar que essa criança, né, vai crescer. E o que todas as mães querem? Todas as mães querem o quê? Que os seus filhos sejam felizes, adultos responsáveis, que tenham bons amigos, boas relações, não é isso? Que seja produtivo. Exato. E o que nós fazemos hoje para que isso aconteça? Então, pronto. Então, vamos entender o seguinte. Primeiro, explica para nós o que é educação positiva. E a partir do momento que você explicar o que é educação positiva, você consegue citar, por exemplo, dentro da perspectiva dessa disciplina positiva, da educação positiva, cinco práticas que os pais e agora as mães fazem que pode promover um bom adulto, esse adulto que você diz que toda mãe quer, e também algumas práticas equivocadas que a gente faz a partir do olhar da educação positiva que não assegura que o filho possa ser esse no futuro? Claro. Então vamos lá. Ó, a educação positiva, a base da educação positiva é a conexão, é o vínculo. Né? Me vincular àquela criança. Essa é a base, né? É você ter um olhar, né? Um olhar mais acolhedor, um olhar respeitoso, né? Um olhar mais amoroso, né? Para situações, né? Então essa é a base da disciplina positiva. E aí tem outras, enfim, mas eu vou resumir aqui, essa é a teoria. E aí as práticas que a gente tem, né, dentro da parentalidade positiva, da disciplina positiva. O respeito, né? Mas o que é o respeito na respeito prática? Mútuo, o respeito mútuo. O respeito eu te respeito, não é porque você me respeita, ou porque você é meu filho, eu te respeito como ser humano. Eu te respeito e ponto. Né? E eu te respeito porque eu te ensinando, lembra do neurônio espelho? Sim. A criança aprende por observação, porque eu te respeito primeiro, tá? O pai, a mãe, ele respeita primeiro, porque ele vem antes. E aí ele vai aprender o que é respeito e vai te respeitar. Né? Então essa é a base. Então para melhorar, eu acho que para melhor entendimento. Então a gente falou de uma prática positiva que pode proporcionar no futuro o adulto que a gente quer para nossos filhos. Qual é o contraditório disso na prática? A falta de respeito na prática nessa infância de 0 a 12 anos. Que atitude é minha que não é, que não é respeitosa? Eu falei, pronto, acabou, eu que mando. Não vai porque não quero, vai ficar de castigo. A criança, ela fez, por exemplo, tirou uma nota ruim na escola, ou ela brigou com o amiguinho, e ela tá... Você nem ouviu, né, o que é, tira o videogame. Tirei o videogame. Eu tô desrespeitando essa criança, eu tô desrespeitando o momento dela como criança, né? Quando a gente abafa, né, a criança, o falar dela, a gente está desrespeitando ela. Né? Quando eu imponho a minha vontade sobre a dela, ou quando eu imponho a minha autoridade, né? Eu que sou autoridade aqui, eu que mando aqui, eu não vou explicar, né? Esse seria, né? O grito, quando eu grito, né? Quando eu faço valer pela violência verbal, a violência física, a violência emocional, né? Imagina só, não tem nada a ver o videogame com brigar com um amigo na escola. Né? Brigar com um amigo na escola. Agora, como que eu agiria com respeito, né? Nessa mesma situação? Brigou com um amigo na escola. Filho, brigou com um amigo na escola. O que é que aconteceu? Eu quero te ouvir.
Ah, eu fiquei nervoso, ele chutou minha canela, ele fez isso. Filho, como que a gente pode resolver essa situação? Como a gente pode resolver sem ser com a violência? Ah, ele te xingou, como é que eu posso? Vamos ver, vamos sentar junto, vamos ver o que você poderia fazer? Ah, eu poderia falar que eu não gostei. Quando a criança é maior, tá? Claro. Quando a criança é pequenininha, ela faz isso involuntariamente e às vezes a gente não tem nem como questionar. Mas eu tô falando uma criança de 10, 12 Claro. anos. O que a gente poderia fazer junto? Ah, eu poderia falar para ele que eu não gostei, eu poderia chamar uma coordenadora da escola. Não interessa, né? Assim, vamos fazer juntos, vamos ouvir juntos. Né? Tirou baixo. Ah, tirei a nota baixa na escola, tirou tudo. Ah, tirei celular, tirei tudo. Não, tirou nota baixa na escola. O que você está precisando, filho? Você precisa de mim para quê? Eu tô aqui para te ajudar. Vamos montar um cronograma que a gente consiga colocar aqui 1 hora por dia de celular, 1 hora de videogame, e a gente consegue colocar junto aqui os estudos também. Eu posso te ajudar, né? O respeito. Ou seja, respeitar o filho também embora você tenha e a gente sabe muito bem que é assim que funciona, uma vida completamente atribulada, com todas as outras demandas de adulto, você tem que ter um horário, nem que seja à noite, você vai ter um dedicado horário, ao estudo, por exemplo. Vai ter que orientar. Esse né? é respeito. E aí a gente está falando de respeito e vínculo também, vínculo, né? E tá vínculo também, que também é um pilar da... Uma outra prática. E aí você coloca o contraditório. Tá, o vínculo, né, que a gente já colocou ali, aí o não vínculo seria quando a criança não tem os pais, né, como um porto seguro, né, como um ponto de apoio. Aquele pai, aquela mãe que está sempre repreendendo, né, e às vezes nem quer, nem tá ouvindo. E aí eu falo, tem hora que a gente está muito cansado mesmo, né? A demanda é muita. Gente, a demanda é muito grande. Trabalha fora, trabalha em casa. Aí, naquele momento que você está muito cansada e vai acabar falando alguma coisa, vai ser ríspida ou não vai ouvir, pede para o filho, a gente conversa depois sobre isso? Vamos falar sobre... Agora eu estou muito cansada? Não tem problema, né, a gente estar cansada. Mas o vínculo seria isso, né? Essa distância, essa falta de conexão. Tá. Outra, a gente pode falar sobre o elogio. O elogio. Eu acho que o elogio sincero e o elogio verdadeiro, ele é muito bem-vindo, porque nós somos seres que nós precisamos nos sentir importante. Isso faz diferença, né? A gente a gente é um mamífero e a gente quer se sentir pertencente àquele núcleo. Então, o elogio, sim. Não o elogio, muito cuidado, né? Que eu já vou falar o que não é o elogio. Ai, mas você é uma princesa, você precisa se comportar como uma princesa, né? Ai, que linda que ela é. Olha, ela é tão quietinha, uma princesa. Não, esse não é um elogio, né? Isso aí você tá querendo controlar a criança para ela ficar quietinha, chamando ela de princesa. Não, o elogio sincero, olha, que bacana isso, nossa, como fica, você tá bonita, olha que cabelo, olha, você fez isso sozinha, que bacana. Eu quero ver, sabe? Você estimular, né? Esse elogio sincero, ele estimula, né? E ele também fortalece as relações. Né, fortalece você. Quem que é, né, o grande estimulador dos filhos, se não os pais, né? E vice-versa também, né? Os filhos, quando vem o elogio dos filhos também pra gente, também é importante pra gente, né? Mãe, você é uma melhor mãe do mundo, né? Eu sei que não, né? Eu sei que eu tenho falha, mas ele tá vendo bom, né? Eu acho que isso é bacana. E educar sem bater. Né, educar sem a violência. Eu acho que é primordial. A gente não precisa de violência para educar criança. A gente precisa entender o que está acontecendo com aquela criança, qual o período que ela está passando, qual é o período mesmo que ela está dentro do desenvolvimento, o que esperar. Quando a gente estuda, a gente antecede, né? Ah, eu sei que a minha criança com 4 anos, ela é egocêntrica. Então, tudo é dela. Então, eu vou levar ela para o parquinho 3 anos, né? Até menos, de
2, 3 anos, tudo é dela, né? É. Aí eu vou levar ela pro parquinho e aí ela não vai querer dividir os brinquedos e vai pegar os das outras crianças, né? Porque tudo é dela. Eu já sei isso, eu já sei. Então, o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou agir com essa criança se tudo é dela? E se ela não quer dividir o brinquedo? Eu respeito, é uma coisa muito importante isso, quando a gente entende o que está passando dentro do cérebro do nosso filho. Fiquei curiosa agora. Tá, então tudo bem, eu entendi que eu preciso respeitá-la. É dela, e ela tá nessa fase do é dela. Mas como ao mesmo tempo, e aproveitando este momento em que minha filha ou meu filho não quer repartir, como eu ensino a repartir então, já que eu tenho que respeitá-la na sua A individualidade? gente ensina repartindo o nosso. A gente Tá. não obriga a Não criança. é ela repartindo, é você fazendo para ela repetir. Lembra que eles Tá. são espelhos, eles Uhum. aprendem por observação? A gente não faz uma criança repartir. A gente não obriga ela a dar aquele brinquedo que ela acabou de ganhar e tá lá no parquinho com uma criança que ela nunca viu. Você comprou um carro, tá aí estacionado, 0. Pegou um carro 0, top de linha. Eu acabei de chegar. Você me empresta seu carro? Não, com certeza. Ai, Meu brinquedo, gente, por que a gente quer que a criança reparta, né? O brinquedo dela que ela acabou de ganhar. Mas o que eu posso ter? Eu posso ter dentro de casa umas cestinhas com os meus brinquedos. E posso brincar com os meus filhos e falar, esse é da mamãe, esse é seu. Você quer brincar com o meu? Entendi. Entendeu? A gente pode ensinar sutilmente, sem cobranças, né? Mas a gente pode ensinar. Essa do carro é legal, né? Muito. Faz a gente refletir muito. Nessa hora a gente para pensar que a gente faz isso como adulto também, né? Mas como a gente... Tá certo. E a gente acaba repetindo, só nesse exercício que a gente fez agora, você me fez ver o quanto a gente exige da criança que a gente não faz como adulto. Ah, pronto. Acabei de perceber isso, e ficou muito claro o tempo todo. Por que a gente faz isso? Por que a gente é tão cruel, né? E por que a gente, ou por que a gente é tão cruel com criança, ou por que quando a gente chega na fase adulta, a gente se dá o direito de fazer aquilo que não poderia ter feito lá na infância. Porque a gente não se coloca no lugar, falta empatia. Lembra da empatia? Às vezes, só o fato de eu me colocar no lugar daquela criança e falar assim, o que eu gostaria que acontecesse aqui nesse momento? Se fosse eu essa criança, o que eu faria? O que eu gostaria que esse adulto falasse para mim agora? Às vezes, quando a gente se coloca, né, mesmo quando a gente não tem, quando a gente não traz, né, referências dessa educação, né, mais positiva, dessa educação com mais amor, né, dessa criação mais neurocompatível. Quando eu me coloco no lugar, provavelmente a gente tem lá atrás, né, quando eu entro em contato com a minha criança interior, tem lá algumas situações que eu gostaria que tivesse sido diferente. Claro. Depois a gente vai entender a criança interna, como a gente pode tratar melhor dessa criança interna para a gente tratar depois melhor da criança externa, né? Então vamos tentar resumir, que eu acho que você deu então os pilares da educação positiva. A infância, de 0 a 12 anos. Veja se está certo isso. As bases, respeito e amor. Essas são as principais bases. A partir daí, as boas práticas, para que a gente consiga construir, ajudar a desenvolver o filho maduro que a gente, como mãe, deseja, não tendo uma educação à base de violência física, é isso? Nem psicológica. Nem psicológica, claro. Por exemplo, você falou do elogio, mas como algo positivo, por exemplo, o elogio, como você falou, mas o negativo devia ser, então, o contrário disso, deve ser a comparação. A comparação. Ou entre filhos, ou entre primos, ou entre o que seja. Pode ser, né? Pode. Porque a comparação deve ser algo assim... Você sabe que a gente vive num mundo de adultos que vive se comparando. A gente não se aceita porque a gente se compara o tempo todo. O tempo todo. Certamente um pouco disso veio lá de trás. Lá de trás. Em algum lugar a gente aprendeu a se comparar o tempo todo. E aí a gente tem essa dificuldade de aceitar. A gente pode resumir então isso: amor, respeito, não violência verbal, emocional e física.
E elogiar para que essa criança tenha um desenvolvimento de autoestima. A gente Mas precisa. um elogio verdadeiro. Exatamente. Tá, ok. Tá bom, então agora meu filho não é mais uma criança. Meu filho, ele é como eu posso dizer? Adolescente. Um adolescente e jovem, que é dos 12 ao 25. Isso. O que a disciplina positiva, educação positiva dita para esse período? O que ela fala? Qual é a melhor performance minha como mãe nesse período? Na adolescência, as crianças, né, os jovens, eles vão procurar os pares, né? Então, é o primeiro marco, assim, do distanciamento dos pais, né? Eles já têm a bagagem lá da infância, né? A gente já está partindo, assim, que a gente foi muito respeitoso, que nós temos um vínculo muito bom, uma boa conexão com essas crianças, e agora eles estão adolescentes. E aí eles vão procurar os iguais, os mesmos, da mesma idade. Aí eles começam a formar as turminhas, as tribos, e acaba que distanciando um pouquinho dos pais, né? Eles vão já traçando aquele caminho, né? Eu acho que já é uma preparação, assim, para aquela saída. Né? Terceira fase. A terceira fase. Então, eles vão... Mas o grande legal, né, dessa idade é que eles ainda não são adultos, porém têm tamanho de adulto. E aí é que mora o perigo. Porque muitos pais acham que estão falando de igual para igual e não estão. Porque um adolescente é um jovem, é um adulto bêbado, com as emoções à flor da pele, né? E imagina também, com a parte física, tem os hormônios, também em ebulição. Então, é quase que uma dinamite, né? É uma bomba ali, é uma bomba relógio. Pode ser, né? Uma bomba relógio. Então, como que a gente vai lidar com esses adolescentes que estão ali com as emoções, também querendo se afirmar, porque eles já estão com o pezinho na vida adulta, certo, né? Volto lá atrás. Muito acolhimento, muita conversa. Se veio de uma base, né, com vínculo, isso perdura. Mesmo que eles afastem um pouquinho, mas eles voltam. Passeios, né? Eu acho que é muito interessante para os pais, para quem tem, né, os dois, né, tô falando pai e mãe aqui, ter momentos com as crianças, com os filhos, fazerem programas, baterem papo, conversa. A gente precisa entrar nesse universo também deles, né? Fazer dancinha de TikTok eu acho que precisa disso. É o vínculo, né? O vínculo continuando, né? Eu faço dancinha de TikTok com ele ama, né? Como é que não? Como é que eu não vou entrar? Como é que eu não vou dar importância para aquilo? Porque o que acontece muitas vezes? Às vezes, os pais, eles estão muito atribulados, lógico, com uma demanda muito grande, mãe, pai. A gente tá falando mais mãe porque a carga maior, né, é da mãe ainda. E aí, e às vezes você já tá lá, já sabe, ele já sabe se virar, tá ali no mundo dele. Mas qual que é esse mundo dele? Aonde que eu posso entrar dentro desse mundo, né? Eu vou lá sentar com ele, assistir o que ele tá assistindo, ouvir quais os comentários que ele faz, ele gosta de uma série, eu vou sentar, joga videogame, eu vou lá sentar, vou me aventurar. A gente não pode acomodar, né? A gente tem que fazer coisas às vezes que não é muito do nosso estilo, né? Mas a gente precisa se movimentar, a gente precisa caminhar junto. Então, o que você está falando é que nessa fase de infância tardia, se ela é assim, que é o começo da adolescência até o início da juventude, como mãe, o melhor que eu posso fazer é entender esse momento, descobrir quais são os caminhos que acontecem neste momento e me introduzir na vida do filho. Mais próxima. Mais próxima. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. É neste momento, então, que você disse aqui, que é nesse momento que os filhos, eu acredito que seja mesmo, que eu estou me lembrando nessa história,
que a gente decide, mesmo que a gente tenha consciência ou não importa, mas a gente decide um caminho. Eu gosto mais disso, gosto mais daquilo, eu vou fazer odonto, vou fazer medicina, vou fazer jardinagem, o que seja. Como que uma mãe, os pais, mas mais uma vez, os pais, mas uma mãe aqui, ela pode ter um bom desempenho entre o que ela desejava para o filho e ela está percebendo que o filho está em um caminho completamente diferente. Ou seja, como que ela vai lidar com aquilo que ela sonhou e aquilo que o filho sonha? Porque eu tô te perguntando isso porque a gente vê muitos pais exigindo que o filho se torne um sonho dos pais. Como que a gente pode... Existe uma maneira de unir os dois lados aí ou não? O certo é só entender que é o que o filho quer, porque é da natureza dele? A gente não deve interferir muito nas escolhas, né? Principalmente da profissão, né? Quando ele está por um caminho. Eu entendo e vejo muito, né? Por exemplo, pais que já são consolidados com empresas e quer muito que o filho, né, dê continuidade. E às vezes o filho não está disposto, né? Não é aquilo que ele quer. Respeitar, né? Respeitar, e aí vai ter que lidar com a frustração, né, do filho querer escolher um outro caminho. Não tem como impor, né? Não tem como a gente impor para um filho que uma profissão ou que ele escolha um caminho, né? Mas você pode assegurar que dentre todos os caminhos, que aquele que ele escolher, você está ali dando suporte para ele, você pode que seja o melhor, né? Dentre os caminhos, você pode ajudar para que ele escolha o melhor, mostrar várias oportunidades, várias opções, né? Tá. Eu acredito, assim, pode acontecer, às vezes, do adolescente já vir com essa ideia, né, de sucessão, daquela profissão, porque se fala muito, né? Que vai ser isso, vai ser aquilo. Pode ser, mas às vezes ele vai descobrir lá na frente que não era aquilo que ele queria, né? E às vezes a criança já vem meio que já sabe o que quer desde muito cedo, né? Mas eu acho que o nosso papel não é interferir. Não é colocar uma escolha, né? Não fazer com que ele, né... Interessante isso que você falou. É realmente muito difícil esse papel de mãe. E aí eu tô falando dos dois aqui. Porque existe mesmo isso que você falou. Existem algumas famílias em que não tem aquele negócio da tradição. Meus filhos tudo médico, tudo advogado, tudo... Então cada um vai se encaminhando do jeito que vai e parece ser um caminho um pouquinho mais fácil. Por outro lado, tem algumas famílias, filhos de empresários que têm que se tornar empresário para cuidar Tem que dar continuidade. E às vezes eles não são empresários. Não. Eles poderiam ser outras coisas. E aí esse pai de adulto tem que entender lá na frente que ele não teve a sensibilidade de entender que aquele era um indivíduo e não um prolongamento dele. Exatamente. Então tudo isso é importante que você consiga ter essa sensibilidade na fase certa. É difícil, eu sei. Eu imagino, quer dizer, não sei. Eu imagino que seja muito difícil. É muito difícil. Mas é interessante que as pessoas passam a pensar um pouquinho mais nisso também, né? A reflexão, né? Quando a gente para falar, nossa, tem uma outra opção, né? Pode ser diferente daquilo que eu imaginei, né? E aí, esse que precisa de um sucessor e não vai ser o filho, vai ter que contratar um bom CEO aí. Exatamente. E para administrar a empresa, né? E o filho vai seguir o caminho, que às vezes não é, né? Esse sonho não pode ser não pode ser imposto, né? Sonho que é imposto não é sonho, né? O nosso tempo está quase chegando ao fim, a gente precisa falar... Uma delícia, né? E a gente precisa falar da terceira fase, que é uma fase bastante contundente para a vida de uma mãe. Não que as outras não sejam, nossa, quanto desafio. Mas, se você fosse deixar um recado agora, uma mensagem para as mães de adolescentes e jovens iniciantes, que é do 12 ao 25, o que você falaria de mais importante para essa mãe que está com os filhos nesse período? Que
que já tá indo embora? Que tá no período entre adolescência e 25 anos, do 12 ao 25. Qual é a principal mensagem para essa mãe? Para essa mãe, eu diria: esqueça todas as técnicas e se preocupe em fazer os seus filhos darem risada. Muito bom. É porque além de tudo, a risada... Faça seu filho rir muito. Faça seu filho rir. É isso. Adorei, porque eu acho que quando a gente faz alguém rir, a pessoa quer ficar com a gente. O mais próximo possível. E aí, da gente. eu acho, e aí a infância dele, né, a adolescência dele, vai ser uma saudade, não uma libertação. Isso, exato. Eu acho que eu tenho muito isso. É que o seu filho, ele tenha saudade da infância e não que ele se sinta libertado por ter crescido. Nossa, eu acho que é uma entrada magnífica para a próxima fase. A gente vai falar da síndrome do ninho vazio. Eu queria que você falasse o que é isso, né? Classificasse isso para nós, definisse. Mas olha que interessante, quando a gente fala da síndrome do ninho vazio, a gente está falando muito dos pais, menos dos filhos. Mas olha que maravilha eu iniciar um momento de não filhos dentro de casa, mas que eles têm uma memória afetiva. Maravilhosa daquela casa que viveu até então. Então o sorriso, realmente concordo com você, é um dos melhores... É a melhor expressão do amor e do respeito que você falou lá da infância. É o resumo. Eu acho que faz o seu filho sorrir, dar risada. Porque não tem uma pessoa triste que não tem como, né? Não tem... É leve. É verdade. É leve. Agora meu filho tem 21, sei lá, foi para a faculdade, ou não foi para a faculdade, mas começou a trabalhar em outra cidade, ou ele casou, que seja agora o meu ninho ficou vazio. É isso mesmo que é? E o que é síndrome do ninho vazio? A síndrome do ninho vazio é quando o último, né, vai embora, né, volta aquela constituição familiar lá do comecinho, que é o casal, né? Mas aí depois de 20 e poucos anos, né? E é o sofrimento, aquela tristeza, né? Ele marca o final da maternagem, né? Não é o final da maternagem que a gente vai ser mãe até o fim, mas aquela preocupação, né? Aquela rotina, aquela dedicação, né? Porque durante X anos, até o adolescente, o adulto sair, a gente faz, né, a nossa rotina junto com a deles, tá ali, é uma dedicação muito grande. Então, a síndrome é esse sofrimento, foram embora, voltou o casal, e eu tô sentindo falta, né? Eu fico meio perdida. É como se a gente voltasse lá do comecinho, mas 20 e poucos anos depois, né? Porque quando a gente engravida, tem filho, a gente também tem medo, a gente tem um monte de insegurança, não sabe bem como é que vai fazer, se vai dar conta, e daí um tempinho já tá totalmente adaptado. O ninho vazio é uma nova reorganização familiar, né? Bacana. É uma nova readaptação. Pode vir junto com outras situações, próximo da aposentadoria, né, que também já mexe um pouco com o emocional, pode vir junto com a menopausa para a mulher, e aí também já vem uma carga emocional grande, né? Então, quando há síndrome, né, há um sofrimento, uma baixa autoestima, que ela pode sim evoluir, pode ficar grave para uma depressão, se não cuidado. Agora, só a saudade, eu queria fazer aqui uma diferença, né? Ter saudade de ter um filho em casa, normal. Todos nós vamos passar, né? Sentir tristeza, olhar o quarto vazio, né? Ficar meio perdida no começo, sem saber o que vai fazer, né? Isso é normal, a gente vai ter mesmo, e tem que ter, né? É o teu filho que tá indo, né? É o teu filho que tá indo embora, né? Tem que ter. Mas a relação, ela continua. Tenho que dar uma escapulida e voltar para as mães, tá? Porque veio uma pergunta aqui na minha cabeça. Você falou assim que a síndrome do ninho vazio é como se a gente voltasse para recomeçar
depois de 20 anos, uma mesma história ou algo parecido com isso. Eu posso dizer que a sensação da síndrome do ninho vazio não é só nas questões de pais com filhos, mas pode ser também de um trabalho, da minha sensação de ter que recomeçar de novo, tudo de novo, uma separação, por exemplo. São essas mesmas sensações? Ela tem coisas similares, porque ela também, a síndrome do ninho vazio, como, por exemplo, o recomeço de uma carreira ou uma separação, ela também passa dentro das fases do luto. Então é o luto que está em todos esses processos. É o luto que está em todos esses processos. Entendi. Então a mãe e o pai que estão vivendo a síndrome do ninho vazio estão vivendo uma das fases do luto. É uma das fases do luto. Deixa eu perguntar uma coisa para você. A síndrome do ninho vazio, ela comete qualquer pai e mãe, ou seja, o pai e mãe que tem 6 filhos, o pai e mãe que só tem um filho, a mãe que é solo, a mãe que é viúva. Existe alguma coisa diferente nesse aspecto? Se eu sou mãe solo, mãe viúva, mãe de muitos filhos ou mãe de um filho só? Qualquer uma dessas mães podem passar pela síndrome ou não? Não dá para determinar, né, quem vai passar e quem não vai passar. Tá. Porque ele tem muito a ver também com a nossa cultura. Por exemplo, nós aqui, brasileiros, a gente tem essa cultura da maternagem mais longa, dos filhos dentro de casa. Mas se você, por exemplo, for para a Europa, lá eles têm uma cultura totalmente diferente. Com 18 anos, praticamente o pai coloca o filho para fora, para fazer mochilão, para ir explorar, né? Nos Estados Unidos também isso é comum, mas na Europa é muito comum. Eu tenho uma amiga sueca, com 17 anos, a mãe abriu a porta e falou: vai, filha, pega seu mochilão, vá viver a sua vida. Certo. Então, é mais cultural. Então, não tem como a gente determinar, né, se vai passar X ou Y, ou quem tem mais ou quem tem menos, quem sofre mais, quem sofre menos, né? Mas a gente pode falar que, de uma maneira ou de outra, né, uma mãe, ela pode sentir de diversas formas essa ruptura. Não é que a mãe da Europa, né, não sinta falta, né, do seu filho, mas eles têm uma cultura lá que é de ir embora, que é de sair, que é de rodar lá a Europa, fazer mochilão e tudo mais. Então, não que ela não sinta, pode ser que ela vá sofrer menos, ou até sofrer muito mais. Tá, né? Então não importa se eu tenho 6 filhos, um filho, se eu tenho meu marido dentro de casa ou não, não é isso que vai determinar. Isso não é uma tendência. Você tem muito filho, quando sair você vai sentir muito mais a síndrome do que a mãe que só teve um filho. Não tem como determinar isso. Você sabe que a minha mãe, ela tem 81, 80, quantos anos, hein? Ela fica brava, porque uma vez eu falei pra ela que ela tinha 88, mais 78. Do que ela tem, né? Mas a minha mãe, esses dias a gente tava conversando por telefone e ela falou: agora que eu tô entendendo esse negócio de síndrome do ninho vazio. Ela tem 6 filhos, que ela não sentiu quando a gente saiu, porque vieram 12 netos, 11 netos. Agora os netos estão indo, agora ela tá começando a sentir isso. Tem como casal, então, agora, já que quem é afetado pela síndrome é o casal, que fica dentro da casa, tem como a gente se preparar e sofrer menos isso? Olha, tem como a gente se preparar, talvez sabendo, né, que isso vai acontecer. Eu acho muito importante que a gente tenha, né, na nossa rotina, coisas que a gente gosta de fazer. O que acontece, né? Quando os filhos saem, geralmente a gente tem algum projeto que a gente não colocou em prática antes, e aí pode colocar. Eu quero fazer um curso, eu gosto muito de fotografia. Vá fazer curso de fotografia, vá preencher o seu tempo, né? Vá curtir. Tem muitos casais que se redescobrem e que se adaptam muito bem, né? Não colocando a situação que o filho atrapalhava, que o filho não é sobre isso, né? Não é sobre isso. É que a rotina e a dinâmica da casa muda, não é? Então, o que acontece? Você pode
colocar projetos, né? Pode até se preparar anteriormente. Olha, meu filho vai fazer faculdade daqui tantos anos, então talvez eu possa mudar de casa, ir para uma casa menor, né? Ou eu posso ter mais tempo para isso, mais tempo para aquilo. Né? Preencher este tempo é muito importante. Então já é importante que preencha o espaço na agenda antes da saída dos filhos, para não sentir tanto, então, né? Exatamente. Eu posso fazer voluntariado, eu tô aposentada, né? Porque às vezes vem junto com a aposentadoria, eu tô aposentada. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar um voluntariado, eu vou me dedicar a alguma uma ação voluntária. Isso faz bem, né? Libera endorfina. Olha que delícia. E continua cuidando dos outros. E continua exercendo, né, a maternagem que a gente tem, não é? A maternagem, exatamente isso. Tá bom, então agora a gente está falando, a gente está chegando ao final do nosso tempo e eu queria que você deixasse então agora uma mensagem para esses pais, essa mãe que está passando por esse período então em que os filhos já estão indo embora. Qual é a mensagem que você deixaria para esta mãe? A mensagem, eu falaria, né, vou passar por isso, então eu vou falar alguma coisa que eu gostaria de ouvir, né? Alguma coisa que eu gostaria. Se redescubra, né, como mulher, tenha tempo para o casal, se tiver o cônjuge, né, tanto um quanto o outro, e faça coisas que você goste, procure coisas que você gostaria de ter feito, não tem tempo, né? Às vezes tá lá com mais idade, fala eu gostaria de fazer um curso de línguas, ou queria fazer uma faculdade. Vá! Eu tenho um tio que se formou com 60 anos, que ele foi, depois que todos os filhos estudaram, ele foi fazer faculdade que ele queria, então vá, né? E ele se divertiu pra caramba na faculdade. Então vá, coloque em prática, preencha o tempo e esteja com a porta aberta para receber esses filhos quando eles vierem, né? E os netos, vai ser uma nova constituição, vai ser uma nova reorganização. Você sabe que você falou, faça. Eu tenho um tio, né? Você falou que começou a fazer a faculdade com 60 anos. E você está falando isso, e a gente fala do síndrome do ninho vazio, e se a gente para pensar que a gente está vivendo num mundo hoje, eu acho, que a gente está vivendo num mundo hoje muito privilegiado para nós. Porque, veja bem, a gente está prestes a ficar com o ninho vazio e a gente é muito jovem ainda nos dias de hoje. Então tem que aproveitar essa característica da nossa era, deste momento. Exatamente. Eu concordo com você. Com muitas oportunidades, com muita vitalidade, né? Porque quando os seus filhos vêm para te visitar, você tá uma mãe potente, uma mãe em que o filho vai virar para ela e vai falar, mãe, que legal que você tá. Continua, né? Porque você continua a viver. Produtiva. E não espera, né? Continua produzindo, continua vivendo, né? Com qualidade. É verdade. E não ali só à espera do tempo passar. Ana, a gente não deixou o recado para as mães de 0 a 12 anos. Já que a gente deixou o recado para as outras, deixa um recado para essa mãe. Na verdade, deixa um recado para essa mãe, que o filho já nasceu de 0 a 12, e depois, no final, eu quero que você deixe um recado para a mãe que está com o primeiro filho no ventre. Tá. Então, de 0 a 12, eu vou repetir um que eu falei, que é uma reflexão, né? O que a gente planta na infância, a gente colhe o resto da vida. Eu acho que isso é muito importante. Se a gente lembrar disso, a gente vai ter momentos diferentes. A gente vai refletir sobre isso, faz com que a gente tenha atitudes diferentes para o resto da vida, que eu acho que é a base. É a base. A infância é a base. É o chão que a gente pisa o resto da vida. E para quem tá no ventre, ai meu Deus, deixa eu ver, vai ser a coisa mais louca que vai acontecer na sua vida, e a partir do segundo que ele tiver nos seus braços, você já não vai mais viver sem. A gente não consegue lembrar como que era antes. É impressionante. Então, por isso vale tudo, né? Vale tudo. Vale. É verdade. Para mim, você percebeu que esse assunto é um assunto que a gente poderia ficar aqui... Nossa, ficaria falando.
A gente não falou da criança, a criança interna, Não. que é muito importante, e de tantos outros aspectos, mas nessa série deste mês a gente vai falar sobre tudo isso. Eu agradeço, foi muito gostoso. Eu acho que a gente fez um panorama muito bacana para nós mulheres entendermos um momento em que somos mães nos dias de hoje, que é muito importante. Entender a nossa era e ser a melhor mãe que a gente pode, com todos os desafios, as dificuldades que todo mundo sabe que existe nos dias de hoje. Ser uma mãe nos dias de hoje. É muito importante. E eu falo, não procurar perfeição, né? Não existe perfeição, porque a gente vai errar, porque nós somos seres humanos, né? A gente tem que procurar fazer com o coração. Levar em consideração nosso instinto, né, maternal e fazer com o coração, mas não perfeição. É isso. É verdade. Então, agora fala para eles como que continua te acompanhando. O meu Instagram, quase no movimento, mas prometo que eu vou. Isso. É @psi.anaísa.sansone. Pois a gente já tá marcada aí para quem tá no YouTube e para quem tá no Spotify. Anaísa, tudo junto. Tudo junto. Sansone. Sansone com 2 S. SS. Isso. Tá joia. Ana, adorei. Muito Eu que obrigada. agradeço. Muito obrigada mesmo. E eu desejo que as mulheres que estão ali do outro lado também tenham gostado. Eu desejo também um mês maravilhoso para todas as mulheres que são mães e como não mães, como eu também, que sinto a mãe de um monte de gente. Né, equipe? Um beijo para vocês. Vocês sabem como me acompanhar. Eu sou Paula Santos. Vocês sabem que a gente está gravando esse episódio no estúdio da Mãos da Terra, @Mãos da Terra Oficial. Mãe, não se esqueça. E para todas as mães também. Do mesmo jeito que vocês sentem quando a gente sai, a gente também sente quando a gente sai. Porque aquele beijo, aquele abraço, aquele olhar, só vocês sabem dar. Beijo. Tchau. Tchau.